Tight end. Quais são as características de um tight end? Aqui no Brasil a gente vê poucos times que utilizam tight end. E isso nós vamos ver pelas características. Tight end precisa ter força, certo? Bom, achar um cara forte, um cara mais alto, normalmente, que o tight end é, ok, a gente consegue fazer isso. Mas esse cara precisa saber bloquear. Bom, o tight end precisa ter força e saber bloquear. Bom, aqui ele está bem parecido com um fullback, tá? Ok, conseguimos achar esse jogador. Velocidade. Aí a gente já começa a ter uma certa dificuldade. Porque um tight end lento, ele é apenas um tight end bloqueador. É apenas um sexto cara de linha, tá? Então, talvez não seja nem interessante ter com frequência em campo. Por quê? Porque a gente sabe que esse cara não é uma ameaça recebendo passes. Se esse cara não é uma ameaça recebendo passes, talvez não seja nem interessante ter ele no elenco. Ter um cara que só faz bloqueio. Talvez um OL seja mais interessante, tá? Então, ele precisa ser rápido. O tight end precisa ser aquele híbrido. Muitos falam, o tight end é um híbrido entre linha ofensiva e wide receiver. E, de fato, ele precisa ser. Tá? Ele precisa ter capacidades de bloquear tanto quanto um OL e precisa ter capacidade de correr rotas e receber passes tanto quanto um wide receiver. Tá? E para conseguir fazer isso, a única forma, tá, é melhorando a parte física e conhecendo o jogo. O tight end é um cara que não se fala tanto, tá? Não são caras muito falados, né, nessa parte de QI de futebol americano, mas eles são os caras que têm uma necessidade gigantesca de entendimento de jogo, justamente por ter essa função híbrida, tá? Então, ele é desfavorecido quando ele enfrenta bloqueios, né? Porque normalmente ele está enfrentando linha defensiva, que é um cara especialista em fazer aquilo, tá? E quando ele está correndo rotas, ele está enfrentando caras especialistas na marcação dele. E ele precisa mesclar as duas funções, tá? E a melhor forma de fazer isso é entendendo do jogo, conhecendo os atalhos, tá? Então isso é extremamente importante. Saber correr rotas, né? Então, o tight end que só bloqueia, normalmente ele não tem uma função muito boa, tá? Ele é um cara... Não é que ele não tem uma função muito boa, ele é um cara que ele tem snaps restringidos, tá? É restrito a função dele, ele não sabe correr rotas, ele não é um cara veloz, então ele vai jogar menos, é natural, tá? Agora, se esse tight end sabe bloquear, sabe correr, sabe realizar rotas, entende do jogo, ele é um cara que vai estar em campo em quase todos os snaps, tá? E aí ele precisa saber pegar a bola, né? De nada adianta correr rotas e não saber pegar a bola, certo? Então o tight end é um cara que precisa muito treino de força, tá? Precisa muito treino de potência, muito treino para saída rápida, tá? Precisa ter a capacidade de troca de direção e possivelmente dentro do ataque seja a posição mais complexa para ser treinado, tá? Porque ele precisa ser um cara forte, ele precisa ter um bom peso, né, para poder conseguir bloquear e ao mesmo tempo ele precisa ser rápido, precisa trocar de direção rápido, então ele mescla todas as funções. Tá? Ele é o cara que precisa ser extremamente atlético. Possivelmente seja o cara mais atlético do jogo. Tá? O tight end é o cara que precisa ser o cara mais atlético do jogo. Só assim ele vai ter sucesso. 3 tipos, então, de tight end. Né? Os tight ends bloqueadores. Tá? Não quer dizer que ele é só bloqueador, mas a sua principal característica é ser um bom bloqueador. Tá? Na NFL hoje, indiscutivelmente, o melhor bloqueador possível, dentre os tight ends com mais renome é o George Kittle, dos 49ers, tá? Ele é um excelente recebedor de passes também, mas ele é um tight end extremamente intenso nos bloqueios. Ele é um cara que bloqueia linha defensiva, bloqueia linebacker, bloqueia defensive back, e são 3 posições diferentes e cada posição, né, requer uma adaptação. Quando tu bloqueia um DL, tu precisa ter muita força e intensidade. Quando tu bloqueia um linebacker, além da força e intensidade, tu precisa ter um bom jogo de pés, porque tu tá indo no segundo nível bloquear. E quando tu bloqueia um defensive back, tu precisa ter ainda mais agilidade, porque tu tá indo bloquear em segundo nível, em campo aberto. Esse cara tem mais espaço para sair de ti, tá? E o George Kittle consegue bloquear nos 3 níveis com excelência. Então ele é um ótimo exemplo de tight end bloqueador. Tight end recebedor, tá? É aquele cara que não é tão bom fazendo esses bloqueios, mas é um excelente recebedor de passes. É muito mais próximo de um wide receiver do que de um linha ofensiva, tá? E um exemplo disso na NFL hoje é o Travis Kelce. É um cara que tem quase toda a temporada para mais de 1.000 jardas, tá? Que é número de wide receiver de elite.
tá? Então ele é um cara que tem um excelente catch, consegue identificar as coberturas muito bem, deixa a desejar um pouco nos bloqueios, né, principalmente comparado com o George Kittle, mas ao mesmo tempo, né, ele é um exímio recebedor de passes. E aí, voltando para a NFL agora, um cara que mesclava essas duas funções com excelência era o Gronkowski. O Gronkowski, por exemplo, era um cara que conseguia ter essas duas funções, tá? Ele era físico o suficiente para bloquear qualquer jogador e ele era físico, rápido o suficiente para ganhar na marcação de qualquer jogador. Se um DB marcasse ele, ele ganhava na imposição física, na altura. Se um linebacker marcasse ele, ele era mais rápido que os linebackers. Então ele era um cara que conseguia fazer qualquer coisa no jogo, tá? Por isso que muitos consideram ele como top 3 dos tight ends mais dominantes no período que jogou, mesmo tendo jogado tão pouco, certo? Então esses são 3 tipos de tight ends, tá? O primeiro, né, o bloqueador, é o cara que precisa ser mais forte, tá? Precisa ter muita força, precisa ser mais intenso. O segundo é o tight end que precisa correr bastante, né, saber fazer rotas, ter uma capacidade grande de troca de direção. E o terceiro, né, para ser um cara do nível do Gronkowski, né, nível do Gronkowski, dadas as proporções, obviamente, né, precisa conseguir mesclar essas duas funções, ser um cara forte, ser um cara intenso e ainda correr rotas e ter boas mãos.